O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Lar de Clara de Assis, em Caucaia, no Ceará. O Lar de Clara de Assis acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber os brindes do mês, o CD Lei de Causa e Efeito, contendo o áudio dessa entrevista que você está assistindo hoje e também outras entrevistas que eu realizei com o Dr. Jorge Andréa. Você vai receber também a revista Cultura Espírita. Os 2 brindes inteiramente grátis. E você só começa a contribuir em outubro. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800. Anota aí, 0 Operadora 21 3017 9800. Ou inscreva-se também pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é arte a serviço do bem. Continue assistindo a entrevista que eu realizei com o Dr. Jorge Andréa sobre lei de causa e efeito. Dr. Jorge Andréa, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, enfim, como seja chamada, ela existe só para a Terra ou ela é uma lei universal? É uma lei universal, nem pode deixar de ser. É uma lei de equilíbrio. Porque se não fosse uma lei universal, como é que nós podíamos dizer essa imensa quantidade de humanidades que deve existir pelo cosmos? Então tudo está dentro dessa lei. Tudo dentro dessa medida. Há uma divergência muito grande de tipos, ninguém tem dúvida disso. Mas é que o trabalho de cada um no processo evolutivo se equivalem. De maneira que o espírito vai chegando nas suas posições evolutivas, mesmo com corpos diversos, mas com equivalência de trabalho construtivo e de aquisições. Então ela tem uma correlata ligação, uma direta ligação com a evolução da pessoa. Sem dúvida alguma. Agora, se você me pergunta qual é essa finalidade da evolução, eu faço uma pergunta para você. Vamos lá. Eu também quero saber. Porque nós sabemos, tem uma série de respostas filosóficas, etc., religiosas. Todo mundo sabe que é para alcançar posições sempre maiores. Mas qual seria essa finalidade ideal? Um mergulho no próprio Deus? Participando diretamente de um trabalho divino? É uma coisa que transcende nossa avaliação. É verdade. Mas transcende mesmo. Está no Evangelho de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados, né? O que isso nos fala em respeito à lei de ação e reação? É justamente isso. É um tamponamento com o trabalho construtivo dos nossos deslizes, das nossas dificuldades pretéritas. Sempre há uma necessidade de avanço com esse trabalho, que é um trabalho criterioso, equilibrado, ajustado, porque nós estamos ganhando posições consideradas positivas. De acordo com a lei de causa e efeito, se eu matei alguém, eu tenho que morrer da mesma maneira? De jeito nenhum. Não há esta posição que pode acontecer, mas não há uma posição definida para isso. Porque o indivíduo pode vir numa encarnação na qual ele possa desenvolver ações positivas. E isso são elementos neutralizantes às suas dificuldades pretéritas. E conforme esse trabalho cada vez mais produtivo, ele acaba fazendo uma neutralização bastante expressiva. Tem indivíduos, por exemplo, que chegam na Terra com essas dificuldades
ou coisas semelhantes, mas tem um processo de doença. Aquela doença seria letal para eles, porquanto seria a reação kármica negativa. Mas eles vão desenvolvendo tantas coisas que essa doença vai se atenuando lentamente, o processo vai chegando até um processo de cura, se for o caso. De maneira a sempre atenuantes muito grandes. É aquilo que comumente nós chamamos acréscimos de misericórdia. O indivíduo foi bafejado pela informação espiritual. O médium trouxe informações interessantes. O amigo espiritual nos protegeu, essa coisa toda. Foi dando as informações, mas o indivíduo precisa ser o responsável e aquele que trabalha para si. Ninguém pode entregar a sua cruz para os ombros de quem quer que seja. Então, se eu começar desde agora, você, por exemplo, está aí nos assistindo na telinha, se começar desde agora a trabalhar no bem, a orar, a aproveitar as oportunidades para praticar a caridade, estará neutralizando um karma negativo do passado, caso haja? Caso haja, eu gostei desse caso haja. Foi muito bom. Não, claro que tudo isso vai entrar num componente de impulso evolutivo e vai neutralizar tudo, etc. Muitos indivíduos que vêm à Terra com certas determinações, ele consegue sair daquilo e não teve os acontecimentos que eram esperados, porque as reações se fazem. Mas quando o indivíduo tem positividade, ele neutraliza a ação. Então vamos falar de karma bom agora. É claro. O que nós podemos fazer na nossa existência para que ela melhore cada vez mais, para que tenhamos prosperidade, paz, saúde, equilíbrio, harmonia? Primeiro, equilíbrio mental. E esse equilíbrio mental nós só conseguiremos com as realizações no bem. Não tem outro caminho. O bem que nós falamos aí é o amor, sobre todos os aspectos. É a mãe de família, é o pai equilibrado, é a família ajustada, é o menino que trabalha, que estuda, que avança, etc. Claro que ele tem as mãos que lhe são dadas para os seus passos se tornarem seguros. Mas ele precisa, internamente, dentro dele, de coração, colocar as suas doses pessoais. Não tem por onde. É o caminho que cada um tem que percorrer com as suas possibilidades e os seus impulsos. Quem pode auxiliar a pessoa que erra? Quem pode interferir por ela? Ou é ela própria que pode fazer o seu destino? As interferências são múltiplas. A pessoa vai se auxiliar por si própria, por interferência de amigos espirituais ou por interferência de amigos encarnados. Tudo isto está dentro das condições que a evolução nos mostra e apresenta. E as variações se perdem num mundo de fenômenos. Deus perdoa os débitos que nós contraímos, doutor Jorge André? Bom, o perdão existe, porque são os acréscimos de misericórdia a fim de que o indivíduo possa tamponar as suas dificuldades, neutralizando com construções o passado negativo. Sempre as construções, claro que atuais, com o passado negativo. Nós ficamos pensando nas crianças, né, que já nascem com problemas físicos tão graves, com limitações. Isso é devido a algum problema anterior em vidas passadas? Mas sem dúvida alguma estão ligados a problemas anteriores. Porque o indivíduo que tem uma carga vibratória N, vamos colocar assim dessa forma, com variações muito grandes e com sentidos pesados de um passado difícil, é claro que toda a sua conjuntura, inclusive a perispiritual,
vai determinar no ovo, pelo processo reencarnatório, as dificuldades existentes. Em outros termos, a morfogênese, a formação de um ser por ter vibrações não coerentes com uma vida sadia, é claro que ele vai passar tudo aquilo para a zona física. Então, os nossos elementos de herança, os cromossomos, mesmo que os pais nos forneçam elementos sadios, pode haver uma distorção nesta herança. Às vezes, o indivíduo já vem com tanta dificuldade que eles já entram nos familiares que têm dificuldade genética, por atração. Certo. E quando a pessoa comete um crime, mas sem saber, sem ter noção da lei divina, por exemplo, um canibal, não, um selvagem, quando ele tem um ato negativo, tem o mesmo peso? De jeito nenhum. Eu lhe digo mais o seguinte, aqueles indivíduos civícolas que durante as guerras aprisionam o inimigo e depois pegam o inimigo e fazem um verdadeiro banquete com o seu corpo para absorver um pouco de energias dos guerreiros, etc. Esse indivíduo absolutamente não tem karma nenhum. Negativo. De jeito nenhum. Ele vai ficar oscilando nesta posição positiva, no caso será positiva, porque está encarnado, e aos poucos ele vai granjeando lentamente os mecanismos da vida evolutiva. Mas karma, absolutamente não. Isso quer dizer o seguinte, que o processo kármico está de acordo com a responsabilidade de cada indivíduo. Responsabilidade essa ligada ao plano evolutivo em que nos encontramos. Então, de acordo com o meu entendimento, não é? A lei de ação e reação vai funcionando em mim de formas diferentes. De formas diferentes. As variações são imensas. E o que nós podemos fazer para neutralizar as coisas ruins que possam ter eco, que cometemos no passado, que possam ter eco agora? Mecanismos de vida sempre no sentido positivo. Aí o auxílio da religiosidade é formidável. O indivíduo que tem uma religião construtiva, vamos dizer, uma doutrina espírita, com fé raciocinada, e o trabalho que vai desenvolvendo dentro de uma doutrina dessa, no seu estofo, o salto evolutivo é imenso. É imenso o salto evolutivo. Ou então, os sofrimentos maiores. Sofrimentos dos indivíduos, digamos assim, que estão colocando pessoas, salvando pessoas, dando as suas horas de vida mais preciosas por alguém, esse salto evolutivo desses indivíduos são muito expressivos. Puxa, doutor Jorge André, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco. Nós estivemos falando com o doutor Jorge André, que é escritor e psiquiatra espírita, a respeito da lei de causa e efeito. Fique conosco.